Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para o nosso terceiro vídeo, nosso projeto Meu Amigo Leitor. Hoje contamos com a grande parceria, a nossa querida Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Seja bem-vinda. Oi, professor, tudo ótimo, e você? Agora estou melhor ainda com a sua ajuda aqui junto ao nosso vídeo. Bom, Que honra Raíssa, estar aqui. imagina, a honra é toda nossa contar com a sua sensibilidade. Raíssa, e hoje, né, nosso vídeo atrasou um pouquinho, enfim, porque estávamos nos preparando, né, para discutir essa grande obra. Vamos conversar sobre um querido, né, grande Machado de Assis. E aí, que podemos começar a falar um pouquinho sobre a vida dele? Acho que todo vestibulando, toda pessoa conhece Machado, né? É impossível não conhecer o clássico Machado de Assis. Eu acho que eu gosto de Machado porque ele mostra pra gente a real, assim, apesar das vezes eu ficar um pouco brava com ele, com as coisas que ele faz nos livros, eu gosto bastante dele. Eu acho que a forma como ele tem esses dois lados, né? Na primeira fase mais romântica e na segunda realista. Eu prefiro a realista, pra ser bem sincera. Eu acho que ele é um gênio, assim, não tenho o que falar de ruim de Machado, porque quem somos nós, né, para falar de Machado de Assis, um enorme, grande escritor brasileiro. É, é. E o Machado, assim, uma das coisas que me chama a atenção é que, lógico, nesse universo do vestibular, tal, a gente fala muito dos principais romances e tal. Mas o Machado escreveu teatro, né? Escreveu poesia, escreveu contos, né? Que, nossa, um grande contista. Mas enfim, voltando um pouquinho no Machado criança, ele teve uma infância bem difícil, né, Raíssa? Ele nasceu bem Sim, pobre, né? A mãe uma não, lavadeira, o pai era ele teve pintor, que né? se construindo, né, ao decorrer da vida dele. Sim, sim, como tem aquela expressão, né, do self-made man, né, o homem que se constrói, né, acho que define Aham, bastante o Machado. Machado. Exatamente. Bom, mas apesar de toda a dificuldade financeira, ele também, digamos assim, teve algumas sortes, né? Os pais deles eram agregados em uma quinta, né, como se chamava à época, ou seja, numa espécie de chácara, né? E ele fica órfão logo muito cedo, muito jovem, e a dona da Aham. quinta acaba protegendo, né, e cuidando dessa criança. Um pouco depois ele aprende latim e francês, porque olha que genialidade, com 20 anos ele já traduzia do francês para o português. E ele, quem o ensina essas línguas é um padre, né? É lógico que, Aham. assim, não tem muitas precisões sobre algumas informações e tal, mas tudo indica que foi um padre amigo que o ensinou latim e francês. Enfim, e ele, entre outras coisas, gostava muito de línguas, né? No fim da vida, ainda continuava estudando grego, tal, assim, um apaixonado por línguas também. Bom, e é isso. Apesar de toda a pobreza, né, a simplicidade, ele acaba se construindo, né, um grande gênio. Sim, sim. Acho que o fato dele ser muito estudioso torna o que ele é, né? A educação desde a época dele se tornou algo muito importante. Sim, sem dúvida. E assim, é lógico, quem nasce mulato, né? Porque ele era filho de um pai de origem africana, né? A mãe de origem ali dos Açores, né? Próximo a Portugal, tal. E depois ele acaba se casando também com uma portuguesa, né? Então Portugal tem uma relação tanto por parte da mãe, depois da esposa. Mas enfim, além de tudo isso, dessa dificuldade, né, que é ascender socialmente quando você nasce mulato, em um país, né, enfim, Sim, sim, sim. um problema sério de preconceito e tal. Ele é muito doente também, né, Raíssa? Infelizmente, às vezes uma pessoa tão genial assim, né, tem que ter os seus limites por conta de coisas que nem é culpa dele, né? Sim, sim. Ele sofreu de epilepsia, né? É epilético desde Sim. cedo, era gago, né? Tinha gaguez, enfim, asma. Acho que também por isso ele recorreu ao, não sei, né, mas tipo, na minha visão, acho que a escrita ela liberta assim a pessoa quando Sim, ela tipo, tem algum problema. Por exemplo, ele escreveu peça de teatro, mas ele sabia que se ele fosse, por exemplo, atuar assim seria muito mais difícil para ele. Então acho sim. que a escrita é um
poder para quem tem alguma limitação disso. E como escritor, enfim, tem a questão da epilepsia, né, que quando ele tinha os ataques, né, ele tinha muita vergonha, porque, enfim, não é fácil, né? A questão Não. da asma, enfim. Mas eu acho que como escritor, a visão dele era muito deficiente, entende? Ele sofria de uma doença chamada retinite, uma inflamação na retina, que ele chegou ao ponto assim de ter que ditar textos para outra pessoa, inclusive a mulher dele, que era uma pessoa culta também, gostava de ler, uma pessoa inteligente, e ele não conseguia escrever porque a visão estava tão às vezes prejudicada, né, pela inflamação na retina, que ele pedia para a mulher, ele ditava deitado na cama e a mulher escrevia para ele, né, porque assim, Imagina, professor, tipo, ele com todos esses problemas, né, de saúde, ele já escreveu tanta coisa boa assim e imagina se, por exemplo, fosse mais fácil para ele assim, né? O a gente não sabe aonde ele chegaria com tanta coisa boa para escrever, né? é verdade. A gente fica sempre pensando assim, poxa, será que se ele tivesse mais saúde, né, vivesse mais e produzia mais? Eu fico um pouco na dúvida também, porque sempre ao outro lado, é bem provável que todos esses problemas, né, todos esses problemas de saúde, fez com que ele ficasse uma pessoa mais reclusa. É, É verdade. assim, né, os críticos colocam que ele tinha um traço assim bem melancólico, de tristeza mesmo, né? Porque imagina, a qualquer momento ele tinha estava numa reunião, no meio social e sofria um ataque epilético. Então aquilo constrangia muito. Então, provavelmente isso o levou para a leitura em maior número, é uma vida um pouco Com mais, certeza. né? Reza a lenda assim que ele nunca saiu do estado do Rio de Janeiro, evitava viagens pela questão das Aham. doenças. Mas enfim, a gente não sabe, né, o que seria sem tanta doença. Bom, Raíssa, vamos falar um pouquinho sobre o Quincas Borba, né, daqui a pouco. Deixa eu só voltar, porque eu acho que eu adiantei antes do tempo. O Quincas Borba, ele tem uma característica interessante nesse romance que vamos tratar hoje, porque ele nasce em outro romance, não é isso? Sim, ele aparece em Memórias Próximas, né? Acho que para quem está assistindo a trilogia dos clássicos de Machado, né? Que é o Memórias Póstumas, o Quincas Borda, que a gente vai abordar agora, e Dom Casmurro. E. Ah, eu não quero dar spoiler agora, mas acontece uma coisa no começo do livro que aparece em Memória Póstuma. E é muito legal quando você lê o Memória, né? Eu li primeiro o Memória. E depois você lê o Quincas e você fica, meu Deus, tudo estava interligado. O Machado, assim. E tem uma diferença até significativa, né? Mas assim, é tudo muito planejado, né? Porque o Sim, demais. Memórias Póstumas é publicado em 81, né? 1881, e o Quincas em 91, ou seja, 10 anos depois. Né? Mas então ele resgata, né, aquele personagem lá do Memórias e traz para. Uma coisa muito interessante também no Quincas, né? Porque quando eu fui pesquisar mais sobre o livro, eu vi que ele primeiramente foi publicado em folhetim. Então era como se fosse uma série da atualidade aqui, né? Só que nos jornais. E depois que ele junta tudo e faz o livro, né? Eu achei muito interessante isso. Imagina você ficar esperando para saber o que vai acontecer no jornal, né? Sim, sim, é capítulo a capítulo. Ao invés da novela, né, da série, Aham. é publicado no jornal. É, a única coisa é que, assim, era muito comum entre os escritores, né, que precisavam primeiro publicar, porque eles ganhavam dinheiro, né, assim, pelas publicações, é um dinheirinho que ele ganhava. Mas quando eles iam editar, né, ou seja, transformar todos aqueles capítulos em livro, é muito normal eles também alterarem, mexer alguma coisa, porque às vezes ficava muito repetitivo, né, enrolava um pouco durante os capítulos, e quando ia transformar em romance mesmo, para ser publicado, e o Machado fez nesse livro, ele mudava muita coisinha, a essência continuava, lógico, da história, né, mas algumas Sim, coisas eram alteradas para ficar mais, digamos, compacto, né, ou, enfim, mais publicável. pro leitor. Sim, sim. Aham. Bom, muito bem. Então, assim, já que não podemos dar spoiler no momento, né? Falemos então do contexto histórico, né? Porque falar de Machado é muito rico e a gente não pode deixar
de tratar desse contexto que também é maravilhoso, né? Então, assim, Sim. de uma forma muito rápida, né? Tem o que está acontecendo, né? Porque o Machado nasce em 1939 e morre em 1908. E uma vida extremamente produtiva, né? Porque ele produz dos 15 anos até o último ano, né? Ele publica no ano que ele morre. Então, assim, a vida toda de escritor, né? Uma coisa, assim, realmente maravilhosa. Um exemplo. Então, assim, mas Sim. o que é que está acontecendo, né, no mundo, no Brasil, nesse período do Machado? Porque ele nasce em 39, ou seja, até 1950, meados ali do século XIX, ele ele ainda é uma criança, né? Então, assim, ainda está ali meio que engateando na vida. Mas, como ele produz muito cedo, começa a produzir com 15 anos, então, 1860, né? 60 e pouco, ele já estava na vida, ou seja, começou muito cedo, né? Então, assim, o que estava acontecendo enquanto movimento literário era esse paradigma, esse modelo novo, né, da literatura, que a gente está vivendo uma queda do romantismo, né? Apesar de toda a ideia bonita por trás do romantismo, mas ele caiu, né? Assim, É. chegou um momento que vem o realismo. Ninguém aguentou mais. Pois é, então é assim, né? Só que aqui no Brasil tivemos 3 gerações românticas, né? Então, assim, durou um bom tempo. Sim. Mas, enfim, filosoficamente falando, você tem ali na França, né, o positivismo, que o grande nome que apareceu foi o Augusto Kant, né? Comte, o John Stuart Mill também, mas enfim, né? É basicamente o Comte que mais aparece nesse contexto filosófico do positivismo, que talvez assim meio já, né, cansado da subjetividade, de ver a vida sempre com um olhar um pouco abstrato e um tanto Sim. leve demais, né? O Conte com o seu positivismo faz uma assim, dá um certo basta, né? Em tudo que é metafísico, teológico e digamos assim, sentimental. Né? E ele tenta Sim. trazer a coisa para a realidade, para a ciência. Né? E aí é o, digamos assim, um alicerce filosófico que alimenta o realismo, que é uma escola literária, não é isso? Tava surgindo, né, também a questão da evolução, né, do ser humano e de que tirar essa inocência de que tudo é feito por um que não tem explicação, né? E acho que o positivismo ele vem para quebrar mesmo esse estigma de que e trazer a ciência que hoje em dia está muito mais avançada, mas que começou aí, né? Sim, sem dúvida. Assim, a ciência ela já tinha passado lá no século XVI e tal, um Uhum. grande momento efervescente que foi justamente no Renascimento, Classicismo. Sim, Só que depois é Barroco, né, tal, e o realismo, desculpa, o romantismo, ele, né, humaniza talvez, né, as emoções demais e coloca a coisa muito à flor da pele e talvez assim fecha um pouco o olhar para a vida como ela é, né, para a realidade. Daí sim, é o nome realismo, né? Bom, tem também nesse contexto de ciência tal, né, um dado muito importante, um evento muito importante que foi o evolucionismo, né, o grande nome, todo mundo sabe, o Charles Darwin, né, teoria das espécies e tal. No entanto, não foi só o Charles, né, assim, outros cientistas também, o Charles ali inglês, né, mas a Inglaterra foi um grande centro que nesse período, e o Charles Darwin foi um deles, né, que veio à tona essa ideia da evolução da espécie, né? A ciência realmente ali tomando conta. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, essa segunda etapa, né, essa segunda metade do século XIX, o Machado já adulto, já produzindo bastante, ele vive um contexto riquíssimo, efervescente. Né? É, Nós temos em 1888, né, a abolição da escravatura, então assim esse regime escravocrata caindo, né, porque com pressão até inglesa mesmo, né, por questões comerciais e tal. finalmente, né? Pois o Brasil, né, assim, praticamente o mundo todo já tinha parado com isso e o Brasil continuava. Mas aí por pressões, né, sobretudo da Inglaterra, em 88, né, finda essa coisa absurda. No ano seguinte, em 1889, nós temos a proclamação da República, né? Então, olha que interessante. O Machado nasce em 39. Em 1822, ou seja,
né, anos atrás, não muito tempo, porque 17 anos atrás, né, Aham. o Brasil tinha ficado independente de Portugal, em 22, Sim. né? E aí nasce o Machado em 39. Em 88, a abolição. Em 89, no ano Nossa. seguinte, a proclamação da República. É muita coisa importante, né, que vai mudando o país, Muita. né? Outra coisa importantíssima também é que, assim, como o regime escravocrata estava caindo, a mão de obra, né, começou a ficar começou a diminuir, né? Porque os negros, Imigrantes, o né? tráfico negreiro começou a diminuir e tal. Então parou. Então, exatamente nesse contexto, na do século XIX, né? Década de 70 e 80 foi muito forte, sobretudo a de 80, com a vinda dos imigrantes, né? Europeus para Sim. substituir a mão de obra. Então é muita coisa acontecendo Nossa, nesse demais. Brasil do século XIX. Muito bem. Passado aqui o contexto, nós temos Machado, né, seu contexto, assim, mais ali Rio de Janeiro, né? E também suas Sim. influências, ou seja, né, ele não produziu do nada, né, ele leu pessoas, conviveu com pessoas, né, enfim, para que ele se construísse Machado. Então, assim, na literatura nós temos o grande nome, como assim, tido como o primeiro, né, que efetivamente escreveu dentro de moldes que depois passou a ser chamado de realismo, o Gustave Flaubert, lá na França. Antes dele, já os críticos falam que o Balzac, né, foi um outro grande romancista francês, também já escrevia com indícios de algo bem diferente do romantismo. Ou seja, não sabia-se bem o Aham. que, mas quando chega em Flaubert, com um grande romance polêmico, nossa, fez com que o Gustave Flaubert fosse perseguido e levado à justiça e tudo mais, um romance chamado Madame Bovary. A grande personagem desse romance chama-se Emma Bovary. A Emma Bovary, ela, enfim, né, ela com o pai está com dificuldades financeiras e tal, e acaba casando, talvez para ajudar o pai, mas ela não foi bem pro Por um amor. interesse, né? Assim, para se ajeitar na vida, digamos assim, entende? Uhum. Então, assim, mas não foi por amor, não foi. Era uma boa pessoa, ela admirava enquanto profissional e tal, mas não gostava dele, assim como marido e mulher. E acabou um casamento infeliz, ela acaba, enfim, né, conhecendo outra pessoa, se apaixona e durante o casamento ela comete adultério, né, ela trai o marido. Sim. E isso vira como é que eu posso dizer? Isso vira uma polêmica gigante na França da época, entende? Porque imagina, Ninguém era acostumado, né? Assim, sim, né? Assim, imagina, você choque. sai de uma cultura romântica, né? De um amor idealizado, de coisas assim mais açucaradas, para um romance que vai falar de traição, vai falar de casamento imperfeito, entende? É algo Tudo assim. que na época era escondido, né? Sim, sem dúvida. E aí nasce, de fato, né, em 1856, com a publicação de Madame Bovary, o realismo na literatura. Ou seja, né, real, a vida como ela é. Outro autor contemporâneo, esse já é contemporâneo, né, Gustave Flaubert é um pouco antes, mas também assim daquele mesmo contexto. Mas o S. de Queiroz, que foi um contemporâneo do Machado de Assis, português, nessa de Queiroz, famosíssimo, tal, também obra dele, né, costuma cair em vestibulares no Brasil. Sim. O S. de Queiroz, ele já conversa entre o realismo e um pouco naturalismo, porque na obra do S. de Queiroz a gente já percebe também algumas características um tanto mais, como é que pode colocar, mais carnais, entende? Aham. Ele faz a análise psicológica, no entanto, o S. de Queiroz ele entra também, digamos, no certo erotismo, coisa que Sim, ele mostra toda a realidade, né? Em geral, sim, assim. sim, e coisa que o Machado já não entra muito, né? Os capítulos talvez É. mais eróticos ele coloca reticências e tal, ele foge um pouco disso. Bom, nesse contexto de influências, nós também temos o grande, né, Manuel Antônio de Almeida, né, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícia, um grande romance também, tal, ainda no período romântico.
E o Manuel Antônio de Almeida, ele tem uma importância muito grande no nascimento do escritor, né, do intelectual Machado, porque com 17 anos de idade, o Machado ele vai trabalhar na tipografia nacional. E quem é o chefe lá? O Manuel Antônio de Almeida. E o Manuel se encanta por aquele mulato muito humilde, muito estudioso, muito leitor, já escrevia, né? O Machado começa a escrever com 15 anos. E aí Sim, muito cedo. O Manuel vira uma espécie de padrinho literário, né, do Uhum. Machado. E aí, de alguma forma, facilitou, porque começou a convidá-lo para as rodas literárias, né, e apresentar para escritores famosos, enfim. E depois, como eu já falei para você, né, tem um dado aqui não muito legal, porque eu não gosto muito, mas enfim, né, tem que falar. O Silvio Romero, infelizmente, lá da minha terra, de Sergipe, eu tô brincando, porque o Silvio Romero, ele foi um intelectual muito maravilhoso, tal. Só que ele teve uma péssima ideia de pegar no pé do Machado. Ele foi um crítico Sempre literário. tem um, né, professor? Sempre tem que ter um pentelho, né? E por que ele faz isso? O Silvio Romero, foi uma espécie de amigo, né, e discípulo de outro sergipano, né, chamado Tobias Barreto, que depois até virou a cidade, a vila que o Tobias Barreto nasceu, passou a ser a cidade Tobias Barreto em homenagem a ele. Então hoje tem uma cidade em Sergipe que se chama Tobias Barreto. E Uhum. Tobias Barreto foi um grande intelectual, né? Conhecia muitas línguas, professor de alemão, escritor, poeta, tal. Só que perto do Machado, entende? Assim, né? Não tem como, né? É difícil, né? Fica difícil. E aí, tanto o Silvio Romero quanto o Tobias Barreto, eles vieram de uma escola. O Silvio Romero, né, já estava nesse contexto que o Machado começou a escrever e tal, já no Rio de Janeiro, mas ele veio de uma escola lá de Pernambuco, né? Porque tinha o Rio de Janeiro, capital, né, do Brasil naquele momento, tal. Mas também Pernambuco viveu um período do século XIX muito rico, né, de produção de muitos intelectuais na Universidade ali do Pernambuco. E tanto o Tobias Barreto quanto o Silvio Romero, eles vieram de lá. E o Silvio Romero, quando se instala no Rio de Janeiro, tal, começa a escrever nos jornais e fazer críticas literárias, ele começa a comparar os textos do Machado com outros autores e ele encasqueta que o Tobias Barreto era melhor que Machado. Entende? Que com o tempo todo mundo ia perceber que o Tobias Barreto era superior e tal. Coitado, quebrou a cara, né? Mas assim, ele não falava que o Machado era ruim. Ele só achava que o Tobias Sim, sim. Barreto Criticava, né? ele achava que o Tobias Barreto era superior, era mais elegante, mais culto, não sei o quê. E hoje praticamente ninguém sabe quem é Tobias Barreto, né? A não ser eu que sou sergipano e algumas pessoas que pesquisam. E todo mundo sabe quem é Machado, né? Esse grande gênio, né? Bom, é isso. Talvez antes da gente entrar de fato na obra, né? Eu vou contar muito mais com você. Eu queria destacar aqui o papel do Real Gabinete Português de Leitura. Porque, assim, não só na escola, mas na vida como um todo, né? O brasileiro tem assim, uma certa mania de dizer, é genial, privilegiado e tal. Mas quando você vai, isso pode ser na literatura, no esporte, enfim, né, em qualquer profissão, a qualquer Tudo, né? área, quando você vai ver os detalhes, né, o porquê que a pessoa chegou àquela excelência, tem muito suor, tem muito trabalho, tem muita dedicação, né? Então, Com assim, certeza. o Machado foi um grande leitor, né? Leitor de Shakespeare, apaixonadíssimo por Shakespeare. A ironia de Machado, isso coisa que a gente pouco vê, eu tive que pesquisar bastante para descobrir. A ironia de Machado, ele foi leitor de Luciano. Luciano foi um grego, um escritor grego, e tido como um Uhum. satírico, um grande satírico da Grécia. Então, assim, Machado leu de tudo. Machado era realmente assim, não media esforços, né? E esse Real Gabinete Português de Leitura, que é tido como uma das bibliotecas mais lindas do mundo, Isso mesmo. fica na rua Luiz de Camões, é, leva o nome do escritor português, né? No centro do Rio de Janeiro, e o Machado frequentou demais. Não só o Machado, né? Toda a geração de intelectuais do contexto ali do século XIX frequentou Uhum. muito esse espaço maravilhoso, né? Pela foto para a gente ver ainda hoje é muito bonito. E é Sim. isso, né? Então, assim, a gente lê uma página do Machado, a gente percebe que, opa, esse cara é diferente.
né? Ele, vocabulário, articulação, ele faz o que quer com a língua, né? Ele descreve Sim, ele tudo. conversa com o leitor de uma forma assim inexplicável. Sim, sem dúvida. Bom, então é isso. Eu acho que agora a gente pode ficar aqui nessa imagem mesmo, né? O Machado Então vamos lá, lendo. né? Vamos falar do Como Quincas. começar a falar sobre Quincas Borda? Confesso que foi o meu primeiro livro que eu li pelo celular. Eu sempre fui meio tradicionalista nessa parte, sempre gostei de pegar o livro na mão assim. Acho que você também é assim, né, professor? Sou. Então eu falei assim, nossa, isso é uma aventura pra mim, né? Porque já vi várias pessoas falando que cansa, mas gostei, assim, de primeira. Não é. Prefiro o livro original. Mas era o que eu tinha, e daí eu comecei a ler. E no começo eu fiquei um pouco apreensiva, porque Machado, ele tem. Por ser um livro de época, assim, né? As palavras, às vezes, a gente precisa reler, a gente precisa pesquisar sobre o que significa para realmente entender o que ele está querendo dizer ali. Mas enfim, como eu disse lá no começo, agora eu não ia dar o spoiler lá para vocês chegarem aqui e entender a história, né? Quincas aparece no final de Memórias, porque Machado já começa o livro matando o coitado, Quincas Borba. O coitado já morre, na verdade ele morre lá no Memórias, né? E ele morre coincidentemente na casa de Brás Cubas, que é o Ah, o principal, assim, no Memórias, né? Sim. E daí ele morre lá por uma questão, ele fica doido e tal. Tem bastante indício de loucura nisso. E é muito importante a gente frisar isso, porque no livro mostra bastante ao decorrer da história. Mas enfim, e daí ele morre, daí a gente fica, tá, e agora? Daí começa realmente a história que o nome chama Quincas Borba, mas quem é o personagem principal é o professor Rubião, que é um grande amigo e filósofo de Quincas, né? E no testamento de Quincas, quando ele morre, ele decide deixar toda a sua herança, porque quando a gente vai, a gente percebe que ele tem bastante dinheiro, para quem é cuidar do seu cachorro, que coincidentemente ou não, chama Quincas Borba também. E quem cuida dele, né, fica como responsável é o professor Rubião. Então ele pega toda essa fortuna. E eu não sei se foi proposital, ou tal, acho que até o professor pode falar, mas o Machado também traz essa coisa da inocência de pessoas do interior, não é, professor? O Rubião, né? Ele é de Barbacena, né? Ou seja, interior de Minas Gerais e tal. E quando ele ganha essa. Porque no fundo aí nós temos, digamos assim, a sorte também envolvida, né, Raíssa? Porque o Aham, Quincas Borba, já lá, né? Porque ele sai de uma situação de maluco, de mendigo, e do sim, nada aparece uma herança. Né? E ele fica rico, desenvolve uma teoria filosófica, né? Tal, beleza, e morre. Depois, o personagem principal do Quincas Bomba, né, que é o Rubião, ele também herda a herança do Quincas. Então tem essa sim. coisa do golpe da sorte também, né? Essa herança, professor, a gente pode até dizer que é literalmente em todos os aspectos depois quando a gente termina o livro. Sim, sem E dúvida. daí ele fica com essa herança, né? Continuando na história, ele vai. Daí ele decide que ele vai para o Rio de Janeiro, porque querendo ou não, lá tem muito mais oportunidade e como ele investir esse dinheiro. E lá vai ele, seu querido Quincas, né? Que é um cachorro. E ele conhece lá, acho que essa é uma das partes que a gente consegue contextualizar mais. Que assim que ele chega, ele conhece o casal Palha, né? A Sofia Palha e o Cristiano Palha. E até nessa parte, ele, por essa questão que o professor falou, né, da inocência de você ser uma pessoa do interior, você acabou de ter uma sorte de ganhar uma fortuna, meio que você não sabe o que fazer. Machado conta no livro que esse casal era um casal de interesseiros, né? Aí a gente vê o realismo de que as pessoas nem sempre são boas, que as pessoas nem sempre vão ser seus amigos e vão querer tudo de graça nessa vida, né? E daí ele é um casal muito ambicioso que quer toda a fortuna de Rubião, porque o Rubião, ele fala assim, né? Não sei, acho que por a gente ser atualmente a gente não faria isso, mas na época ele simplesmente disse que estava com uma herança, e daí não é bobo nem nada, né? O casal resolve se aproximar dele. Daí, do decorrer do texto, né, do livro, ele conta que eles começaram a investir juntos, Rubião ajudou muito o casal a construir diversas coisas, e foi a vida acontecendo junto ali,
trisal assim, mas até então, né, o casal e Rubião. Daí chega numa parte do livro que, eu não sei, mas Machado gosta dessa coisa de deixar a gente com uma pulga atrás da orelha, uma emoção, né? Daí o Rubião ele se apaixona por Sofia, que é casada com o Cristiano, assim, e daí a gente fica, tá, e agora, né? Será que vai ter ou não? Traiu ou não traiu? E ela resolve contar pro marido dela, né? Porque querendo ela era fiel a ele. E me surpreendeu, assim, porque né, eu não sabia da história. Ele simplesmente falou assim: vamos continuar nossa vida aqui. Eu achava, acho que todo mundo que quando descobre, né, se quer se afastar, né? Mas ele não, eles decidiram continuar essa farsa, amizade e deixar que Rubião realmente se apaixonasse por Sofia, porque era uma maneira de eles conseguirem tirar mais dinheiro de Rubião, usando o sentimentalismo, né? E daí acho que aí também mostra a forma como Machado ele não questiona, mas ele coloca ao certo quanto às vezes os nossos sentimentos podem atrapalhar a nossa vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, é isso. Né? Você já conseguiu colocar assim tanta coisa legal e interessante. Uma coisa que também é muito interessante costuma cair em vestibulares, né? Que é a gente observar, nós enquanto leitores, o tipo de narrador do Machado, né? Um narrador intruso, onisciente, né? Ou seja, ele muitas vezes ele é mais na terceira pessoa, que é o mais forte do narrador do realismo Sim. mesmo, mas ele de vez em quando também ele parece que ele entra na história, né? E ele usa a primeira pessoa. Uhum. E a gente fica assim, Do ué, nada mas você encontra um comentário do Machado e fica, ele é intruso na história, então é um tipo narrador bem típico do realismo, mas assim, essa coisa do migrar da terceira pessoa para a primeira é muito machadiana, assim, né? O Machado ele gosta sim. de conversar com o Ele faz leitor, tão né? natural, né? Nem, às vezes você nem Nem percebe, assim, você percebe. olha e, nossa, Não é à toa, né, que tem é, um grande norte-americano faleceu ano passado, chamado Harold Bloom. O Harold Bloom, ele foi um dos maiores de todos os tempos, crítico literário. E ele, certa vez, ele fez uma lista, na ótica dele, dos 100 principais autores de todos os tempos. E ele coloca 4 portugueses. E 4 de língua portuguesa, desculpa. 3 sim. lá de Portugal, coloca Camões, S. de Queiroz e Fernando Pessoa. E do Brasil, apenas Brasil, Moçambique, enfim, os países que falam, né, a língua portuguesa, só o Machado de Assis. Ele considera o Machado de Assis assim um milagre das Américas, né, porque a biografia que ele teve, as dificuldades, né, inclusive físicas, e ele conseguir ser tão é, criativo, diferente, Com inovador, certeza. né, realmente um grande exemplo, né? Um grande exemplo. Aham. E aí, sobre o É. romance, tem ainda algumas coisas, né? Fala pra gente. Sim, Sofia. Daí tem uma parte muito interessante, que daí, tipo, eu fiquei com raiva, na verdade, desse casal, né? Porque daí eles resolvem, eles até dão uma cesta de morangos. Esse amor que a gente sabe que não vai dar certo, que é um triângulo amoroso ali, que também não é um triângulo amoroso, porque Sofia e Cristiano nunca quiseram. é, Sofia nunca quis trair Cristiano. Mas o Bião fica ali naquela inocência, sabe? De achar que pode ocorrer alguma coisa e tal. E é muito, tipo, triste, assim. E eu acho que, professor, essa ilusão que ele teve com Sofia foi um dos grandes fatores para ele se tornar o que se tornou no final do livro, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa decepção, que no fundo, assim, é decepção e não é, porque ele acaba ficando louco, né, no decorrer da história, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu até coloquei assim, ó, Declaração e Loucura, capítulo 153, né? E quando ele está ali com a Sofia em um Tilbury, né? Ou seja, uma espécie de carruagem da época, né? E ela bem constrangida, percebendo ele estranho, né? Assim, com o olhar e com umas falas um pouco esquisitas, e ele se declara, né? E fala que o homem nunca esquece a mulher que o ama, e assim ele sabe também que ela não vai Ai, tadinho. esquecer. Então, assim, é uma decepção, mas fruto também de uma certa loucura,
né? Eu acho que é uma decepção mais pro leitor do que pra ele, que ele já tava ficando meio louco, né? Daí Se acho que a bem, decepção é nossa. se bem que se a gente, assim, lógico, como tinha todo o interesse, porque a primeira vez que a Sofia fala pro Rubião que desculpa, que a Sofia fala pro Palha, né, o marido, que o Uhum. Rubião já estava com uns papos um pouco estranhos, assim, já se declarando para ela, ele fica bravo no começo, depois pensa que os dois, né, tem uma relação ali de trabalho, de comércio, e que ele precisa financeiramente muito do Rubião naquele momento, e ele repensa, desconversa, tal, e fala para ela, não, tudo bem, tadinho, ele é do interior, né? Ele é uma pessoa muito simples, não leva tudo a sério e tal. Isso enquanto ele precisa muito do Rubião, né? Quando ele Sim. não precisa mais, percebe que o Rubião está decaindo, né? Ele já sugou muita coisa do Rubião, e o Rubião está ficando louco, ele simplesmente aluga uma casinha, né? E coloca lá uns trapos, leva o cachorrinho, o Quincas Borba junto, e dali ele volta, né, pro interior dele. E daí, tipo, ele também se envolve bastante, o Biel, né, com a política, com pessoas dessa época, e também é nesse momento que as pessoas realmente vão começando todo mundo, né, vai começando a perceber esses traços de loucura que ele começa a ter, e eu acho que eu anotei aqui, acho que foi a partir do capítulo mais ou menos 121, assim, que daí você consegue visualizar bem a forma como ele tava realmente ficando louco, não era coisa da cabeça do leitor ou de Machado, era realmente o que estava acontecendo. E daí, como você disse, ele aluga uma casinha e volta para Barbacena, e já bem. É, Doente mesmo, né? A doença mental é, acaba tomando conta dele, né? ele acredita que ele é o imperador, né? Eu não sei, eu acho que eu tenho um pouco de dó dele, assim, por ele ter passado por toda essa desilusão e ficou imaginando como deve ter sido para ele, sabe, voltar sem nada, porque ele foi com uma fortuna, lúcido, e voltou para onde ele saiu sem nada E e louco. louco, né? Totalmente doente. E ele grita, né, a famosa frase ao vencedor as batatas, que é da teoria de Quincas, né? É muito engraçado essa forma como eles se intercalam mesmo, um estando morto, de um já ter morrido, e que fala, né? Ele faz essa sátira essa teoria, né? Da Humanitismo. humanisticismo, né? Isso, Humanitismo. humanitismo, que fala sobre essa sátira do darwinismo, essa seleção natural e de que os fortes sempre vencem, os fortes têm vantagens. E daí ele grita isso, né? Ele fica louco. E é muito legal porque, como eu disse lá no começo, ele literalmente pega essa herança, porque ele também fica louco da mesma forma que Quincas Borbas, a pessoa, ficou e morreu, né? Dessa maneira. E daí, infelizmente, o Bião morre no final do livro. 3 dias depois, o Quincas Borda Cachorro também morre. E fica aí, né? Um clássico que a gente tem muito a discutir também, porque essa teoria é muito boa, porque, né? Repete vários contextos históricos, como a gente falou no vídeo, e acho que é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, estamos chegando ao fim. Eu queria só levantar uma coisa assim que me chama muita atenção do Machado, e acho que ele faz também nesse livro, lógico, né? Entre outros. Porque nós temos nessa fase, né? Primeira fase tida um Machado mais contido, mais assim, menos polêmico, né? Que alguns colocam como uma fase mais romântica. Outros críticos falam que não, que o Machado não tem muito a ver com romantismo, já foi Machado diferente desde sempre, mas enfim. Fato é que também a partir dos 42 anos, né, quando ele começa a publicar Memórias Póstumas, depois o segundo, né, Quincas, e por último, nessa trilogia, né, mais famosa, Sim, por último o Dom Casmurro, tão famoso. Enfim, no Quincas, essa relação entre um homem que vem do interior, de uma vida simples, e vai para um universo é, muito urbano, com capital, outros né? costumes, é a capital do Brasil na época, né? Então, assim, com outros costumes, com outros valores, ele fica perdido. Então, e ele é uma vítima fácil, uma presa fácil. Muito fácil. Né? E esse casal do Cristiano Palha e a Sofia, porque a Sofia, assim, tá, ele se apaixona, mas ela também
né, no começo é muito simpática e muito bonita, insinua algumas coisas e tal, faz vista grossa para outras coisas, né? Então assim, ela, não vou dizer que ela é culpada da paixão e da loucura dele, lógico que não, mas ela assim, né, um pouco conivente com muitas coisas também, né? Enfim, esse Ela quadro deixa dele. ele continuar essa ilusão, né, que ele tinha. Sim, exatamente, né? E outra coisa que me chama da atenção, Raíssa, no Machado, e que fica muito claro também nesse romance, é o quanto o Machado ele foge desse lugar comum, às vezes que a gente é levado, né, na vida, que tem uma palavrinha até que deduz, que traduz, que é o maniqueísmo, ou seja, é, a pessoa colocar um personagem, né, ou uma pessoa, um ser humano mesmo na vida real, ou como totalmente do bem, ou como totalmente do mal. Entende? Então, assim, ou é lindo, maravilhoso, não vejo nenhum defeito, ou também é uma pessoa péssima sabe, perversa, que eu não vejo nenhuma qualidade. E o Machado, ele não faz isso, né? Ele tem todo um cuidado de, em todos os personagens, ele apresentar as diversas facetas. Entende? Então, isso é muito moderno, Sim, né? é isso que eu ia falar. É bem moderno, tipo, é algo que a gente pensa agora e ele já naquela época já colocava isso nos seus livros. O Machado, ele é muito à frente do tempo mesmo, né? E talvez a gente precise encaixá-lo em alguma escola, e aí, historicamente, a gente encaixa no realismo. No entanto, ele tem indícios fora de tudo, né? É bem diferente, Sim. né? Bem diferente. Bom, Raíssa, é isso. Eu acho que chegamos ao fim, né? Que na verdade não é fim, é apenas um convite, né? Porque assim, nada que a gente venha conversar e falar sobre tanto contexto histórico extremamente rico, quanto Realmente, tem que também ler, a né? obra né? Nada vai substituir a leitura, né? Então, lógico que aqui é apenas um bate-papo, um Tem estímulo. um filme também, né, Tem, desse conto. tem, Eu não consegui assistir, mas eu vi que tem ele. tem. O Machado, assim, né? Ele já foi traduzido e relido, né? As produções na universidade, com a quantidade de trabalhos acadêmicos e releituras, Sim. porque E é realmente muito legal, professor, que Quincas, ele só vai, tipo, esse ano na FUVEST, no vestibular de 2020, não tá ainda pro vestibular do ano que vem. E é muito legal porque é uma novidade que eles colocaram como leitura, porque antes ficava muito entre Dom Casmurro e Memórias, né? Memórias estava esse ano também. E é muito legal porque é uma nova leitura, né? O estudante ler mesmo. sim, sem dúvida, sem dúvida. E assim, né, quando a gente aprende a no entorno da obra também pesquisar a sua biografia, né, ver o quanto foi rico o contexto histórico, e aí a gente assim ganha a obra ganha uma dimensão, né, até Sim, de documento de uma época. Né? Você aham. mergulha na obra, mas está mergulhando, na verdade, naquela época do contexto do século XIX, e aí fica muito mais interessante. Né? E também, tipo, ajuda muito na redação, assim, para você colocar como alusões, assim, é muito interessante. Porque quando é uma leitura muito rica, você aprende muito lendo, não, você não só fica naquela da história, você aprende diversas outras coisas, né? Sim, sim. Eu tinha um professor de história no meu ensino médio que ele falava muito isso, assim. Sempre que alguém tocava no assunto de dificuldade para escrever e tal, ele só, já leu Machado de Assis? Ah, eu já li um livro. Ah, lê mais. Vai falar o tempo todo, enchia a paciência de todo mundo. Já leu Machado de Assis? Lê Machado de Assis. Cara, nem que seja conto, lê o conto Machado de Assis, lê alguma coisa. Porque ele tinha, assim, como muito nítido na cabeça dele que quando a gente lia Machado, você evoluía, você aprendia naturalmente a escrever melhor, a pensar Sim. melhor, né? Porque Machado é muito Dom inteligente. Casmurro, nossa, eu sou suspeita para falar assim, sou muito fã. Li ano passado, né, na escola, Sim, sim. e fiz debate, fui Capitu, fui tudo, porque assim, eu gosto bastante. Eu sei, eu conheço o gosto da Jaque, né, pela Capitu e tudo mais. E assim, sempre que eu ouço alguma coisa, eu já lembro das coisas que ela faz, enfim, em relação a. Tem um É muito julgamento da legal. Capitu, né? Porque realmente é muito rico, muito rico. Bom, é isso, Raíssa. Muito, muito obrigado. Enfim, infelizmente
tudo indica que esse é o nosso último trabalho juntos, né, como professor-aluno. Tô indo embora. Mas enfim, né, você está terminando já o seu período na escola, mas continua, é só continuar quem você é, muito dedicada, muito simpática, que vai dar tudo Ah, certo. professor, muito obrigada. Tô uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite quando você me chamou. É, A gente já teve outras oportunidades, né, de trabalhar juntos no primeiro ano. E você, tipo, também sempre. Eu gosto bastante de escrever e sempre me auxiliou nisso, principalmente na parte toda da poesia, né? E é muito legal estar aqui de volta mesmo, a gente não sendo mais. Você não sendo meu professor titular, né? Mas é muito legal ter essa troca de informação que contigo. bom, que bom. Eu fico muito feliz em poder, pelo menos nessa reta final, ainda compartilhar com você um trabalho. E é isso, né? Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e até o nosso próximo vídeo, né? Que será com a nossa querida Ágata sobre Mas, o Essa de Queiroz. inteligentíssima mulher, vocês vão adorar. É isso aí. Muito obrigado, Raíssa, e pessoal que está nos acompanhando. Tchau, tchau. Um beijo.